Se você está pensando em construir a sua casa, esse vídeo aqui é para você. Eu gostaria de te falar que construir uma casa traz muita responsabilidade e também traz muita ansiedade. Oi, o meu nome é Kelly, eu comecei a minha construção no ano passado, de 2025, e eu tô aqui para poder compartilhar um pouco da minha experiência com vocês. Eu vou contar um pouquinho sobre a questão da administração dessa construção, né, como que ela interfere muito na nossa vida. E lembrando que esse vídeo não é um vídeo sobre valores, porque os vídeos sobre valores já foram postados aqui nos vídeos passados, então se você ainda não assistiu, eu convido você a depois dar uma olhadinha lá e assistir, tá bom? Lá tem todos os valores de cada etapa e eu ainda vou postar mais, então não deixe de nos acompanhar aqui. Durante o processo da minha construção, o meu noivo, ele estava trabalhando em 2 empregos, de segunda a segunda. Então, como ele estava trabalhando, acabou que eu precisei tomar mais à frente em algumas partes lá da nossa construção, e eu gostaria de compartilhar com vocês esse processo. A nossa construção, ela é uma construção de 113 metros quadrados, passou só um pouquinho, mas é por causa dos tijolos, né, que a gente não leva em consideração, mas as paredes levantando ali, mas a nossa casa ela tem 113 metros quadrados. Ela ficou 7 por 16 e nós começamos a nossa construção no ano passado. Nós fazemos desde a fundação até a laje. A gente começou no dia 9 de julho, que foi o dia que eu fiz 9 anos de relacionamento com meu noivo. E nós finalizamos no dia 31 de dezembro. Então, no dia do Réveillon, nós estávamos batendo a laje da nossa casa. Na verdade, foi no dia 30, gente. Não foi no dia 31, não. Foi no dia 30 de dezembro, nós estávamos batendo a laje da nossa casa. A nossa construção, ela demorou 6 meses. E eu vou explicar para vocês por que demorou 6 meses. Foi só da fundação até a laje. Sem hidráulica, sem elétrica, então eu quero compartilhar com vocês um pouquinho sobre esse processo, tá bom? Uma das questões principais na construção é a mão de obra, e graças a Deus, a única dor de cabeça que eu tive com o meu pedreiro foi que ele sempre pedia o material em cima da hora. Gente, é uma coisa muito difícil, né? Ele sempre pede o material em cima da hora, mas tem muitas pessoas que têm muita dor de cabeça com o pedreiro. Em relação a isso, eu tenho uma dica muito especial que eu vou falar um pouquinho mais pra frente, tá? O meu pedreiro, ele é excelente, graças a Deus, e eu não conhecia ele antes, né? Eu fui conhecer ele por causa das indicações. Nós mudamos de cidade, né? Nós morávamos em outra cidade, e aí nós mudamos de cidade e resolvemos construir a nossa própria casa. Então a gente não conhecia ninguém na cidade, né? Então a gente pegou umas informações aqui, outra ali, e aí a gente conseguiu um excelente pedreiro, graças a Deus. O nosso combinado com o pedreiro foi por empreita, gente, e isso é muito importante. O nosso combinado aqui com o pedreiro foi da fundação até a laje, sem hidráulica, sem elétrica, só alvenaria mesmo. A nossa casa ela tem uma fundação muito boa que a gente pode depois fazer outros andares. E o modo que a gente combinou com esse pedreiro foi o seguinte: a gente combinou com ele um valor X, e aí nós parcelamos colocando uma estimativa aí de quanto seria a diária de um pedreiro. Então eu gostei muito, porque foi o pedreiro quem deu essa ideia. Ele falou assim: me paga por semana, porque vai que eu não consigo concluir a minha obra. E eu acho que isso foi muito importante, porque fez com que a gente conseguisse ter mais confiança nele ainda, né? Logo quando a gente já estava marcando com ele, ele pegou e falou isso. Ele falou assim: não me passa tudo de uma vez, não me passa por etapa, me passa por semana de acordo com os dias que eu for trabalhando, até completar o valor. Se ele tivesse terminado a construção antes, então a gente iria, né, terminar de pagar ele tudo e ficar tudo quitado, certinho. Mas não foi esse o caso, né? O nosso solo, ele tava um solo bem firme, bem duro mesmo. Tem um vídeo aqui falando sobre o nosso solo, sobre a nossa fundação. Depois vocês vão lá e assistem um pouquinho dele. Então, acho que isso fez a nossa obra durar mais tempo do que deveria. Mas eu gostei muito de ter fechado a nossa construção por empreita. Eu acho que valeu muito a pena. Se a gente tivesse combinado com ele por diária, né, com certeza iria levar muito mais tempo a nossa obra. E também na empreita que a gente combinou com ele já estavam algumas coisas inclusas. Então a gente ficou um pouco mais tranquilo, como por exemplo a bitoneira, né, o ajudante, isso tudo foi dentro do valor que o pedreiro já tinha passado pra gente. Então eu acho que compensa sim você fechar com o seu pedreiro por empreita, tá bom? E aí combinar assim com ele também de passar por semana. Eu acho que vale muito a pena e eu acho que é muito bacana. O maior problema, né, do pedreiro no geral que eu tive foi a questão do material, porque ele sempre pedia material em cima da hora. Então assim, é muito importante a gente conseguir acompanhar a obra, né, sempre tá indo lá todo dia, verificar o que tá precisando.
E aí, quando que ele vinha e fala assim, olha, o cimento já acabou, vai precisar comprar mais cimento? Você já vem e pergunta, pô, como é que tá a areia? Como é que tá a brita? Vai precisar de mais? Como é que tá o tijolo? De repente, você consegue economizar. Teve aqui uma vez que nós pagamos em uma ou 2 semanas 3 fretes diferentes. Cada frete que a gente paga aqui foi R$50, então foi R$150 a mais, né, que a gente pagou. É sempre ficar muito de olho nessas necessidades que a obra, ela pede, porque, pelo que eu vi, né, nas redes vizinhas falando sobre essa questão, o pedreiro, ele sempre pede material em cima da hora, e realmente isso atrapalha muito a gente. E tem uma dica muito importante que eu quero dar para vocês poderem conseguir um bom pedreiro, mas antes disso, se você já gostou aqui do nosso vídeo, gente, por favor, se inscreve aqui no canal, curte, comenta, porque isso é muito importante pra gente. Nós somos novos aqui na plataforma e a gente quer muito crescer, então, por favor, curte, comenta e se inscreve aqui no nosso canal para nos ajudar, tá bom? O que aconteceu? Eu vi um pedreiro bom, um pedreiro que eu queria trabalhar com ele, só que ele estava trabalhando em outra empresa, então, em vez de eu vir e trocar e pegar por um pedreiro que eu não conhecia e, tipo assim, ter ansiedade, eu quero resolver isso logo, eu resolvi esperar ele, né? Então, acho que isso foi muito importante, acho que essa foi, assim, a chave de ouro, porque ao mesmo tempo que a gente estava esperando o pedreiro que a gente queria, a gente também estava juntando um dinheirinho ali para obra mesmo, né? Porque gasta muito. Então, acho que foi muito importante a gente ter esperado esse tempo do pedreiro, ter esperado ele enquanto ele estava terminando a outra obra, até ele conseguir realizar a nossa obra. E eu acho que foi muito importante. Então, se você já tem um pedreiro que confia no trabalho dele, eu recomendo vocês a esperarem ele, gente. Eu sei que a gente fica muito ansioso querendo começar a construção, só que antes de querer começar, a gente tem que querer começar do jeito certo. Então, vamos começar a fazer já do jeito certo desde o início, com uma boa mão de obra, uma mão de obra qualificada para a nossa construção. Eu sempre falei que eu queria começar a minha construção em abril, né? E aí acabou que quando deu fevereiro, março, a gente já estava olhando um pedreiro, e aí o pedreiro pegou e falou assim, olha, abril eu não consigo, eu consigo em maio. Então a gente aguardou maio também ele não podia, e a gente teve que esperar ele até julho. E aí quando deu julho, a gente começou a nossa construção. Então assim, esse tempo foi bom, porque a gente conseguiu juntar um dinheirinho. Então assim, controla um pouco a ansiedade de vocês, olha uma mão de obra qualificada. Se vocês conhecem uma pessoa que é boa, gente, espera essa pessoa e aproveita esse tempo para juntar dinheiro, porque a obra gasta muito. E a outra dica também que eu quero dar para vocês, principalmente se você for uma pessoa de fé, que é muito importante, é orar em prol da sua construção. Gente, eu não comecei a construir minha casa, tipo assim, eu quero começar a construir e vou começar já de uma vez. Não, eu já estava com sonhos de construir há um tempo, então quando eu falei eu vou construir, eu comecei a olhar mesmo as coisas em novembro, em outubro, né? Minha intenção era de começar em abril e acabou que foi para julho. As coisas, elas precisam ser programadas, elas precisam ser pensadas. A nossa construção, a gente não tinha condição para fechar uma empreita com uma empresa, né? Então, a gente mesmo que ficou por conta de olhar tudo, né? E essa é a realidade de muitas pessoas. Então, a gente só olhou o pedreiro mesmo e combinou com ele a empreita do serviço, mas o restante das coisas foi tudo por nossa conta. A gente que teve que procurar, que correr atrás, né? Então, é muito importante a gente nos dar esse tempo para a gente nos preparar para a construção e o que a gente vai estar enfrentando. E se você é uma pessoa de fé, se você é uma pessoa que busca a Deus, gente, sempre coloca a construção de vocês nas orações de vocês, mesmo antes, mesmo que demore 1 ano, 2 anos antes, já coloca a oração, porque Deus, ele encaminha tudo. E eu consigo ver Deus plenamente na minha construção. Então a minha recomendação por você é, se você vai construir daqui 1 ano, daqui 2 anos, já começa a orar, já começa a pedir a Deus, e pede a Deus no mínimos detalhes, que ele vai abençoar você, que ele vai escutar sua oração e que vai dar tudo certo. É claro que não tem como a gente deixar de ter dor de cabeça na obra, né? Mas no geral dá tudo certo, o Senhor Deus, ele encaminha tudo, então a gente tem que pedir ele. Então, se você quer saber os valores que nós gastamos e investimos aqui na nossa obra, desde a fundação até a laje, assista os vídeos anteriores, vai nos ajudar muito também. Nós também estamos muito ativos lá no TikTok, tá? A gente também tem o Instagram, mas eu sou mais ativa lá no TikTok. Recomendo vocês assistirem lá também os vídeos. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui embaixo nos comentários o que mais que vocês querem saber sobre construção. Eu quero trazer aqui outros temas para a gente poder estar
estar conversando um pouquinho mais profundo sobre essa administração, né, que a gente precisa ter toda uma logística para poder saber quando vai vir o tal material, quando não vai vir. Um outro vídeo que eu quero fazer também, que é muito bacana, é o vídeo de como foi que eu fiz o layout da minha casa. Nós não contratamos, né, nós não temos condições para contratar um arquiteto, mas o engenheiro, ele é indispensável. O meu engenheiro, ele fez a minha casa do jeitinho que eu queria, do jeitinho que eu falei com ele, olha, minha casa vai ser desse jeito. Não, ele simplesmente pegou e fez. E eu quero também trazer uma dica de como que você pode, né, tá fazendo o layout da sua casa para não errar no tamanho dos cômodos, para não ter surpresas depois. Então, se você gostou desse vídeo, deixa aqui embaixo, deixa outros temas também, o que vocês querem saber sobre construção, que eu vou estar trazendo aqui para vocês, tá bom? Até o próximo vídeo, beijo!